Bom dia, terceiros anos. Espero que esteja tudo bem com vocês. Então, dando continuidade ao nosso conteúdo, né? Na última aula que foi postada, a gente falou um pouquinho sobre o grupo funcional dos alcoóis, ou álcools, tanto faz, os dois nomes estão corretos, tá bom? E agora a gente vai trabalhar mais outros dois grupos funcionais, que são os aldeídos e as cetonas, tá bom? Ó, já um parênteses aqui, não são acetonas, são cetonas, tá bom? Quando a gente chegar lá nas cetonas, eu explico para vocês que a acetona faz parte desse grupo funcional, ok? Então, os aldeídos são compostos carbonílicos, né? Ele é chamado assim porque ele tem uma carbonila. O que seria essa carbonila? Eu tenho um carbono, ele sempre vai acontecer nas pontas, ou numa ponta ou na outra, onde eu vou ter uma dupla O, tá vendo? Ela fica meio de ladinho, assim, ó, uma ligação dupla com oxigênio, e na outra ponta eu tenho o H, tá? Então, esse composto ele é encontrado muito em flores e frutos. Então, quando você vai fazer uma decantação, uma destilação de flores e frutos, você acaba encontrando o grupo funcional do aldeído nessas substâncias, tá bom? Então, aqui a gente tem um exemplo, ó. A gente tem um carbono só, match, certo? Só ligação simples, porque essa dupla ligação ela faz parte do grupo funcional. Então, ela não entra aqui, ela não vai mudar para EN. Ela só mudaria se a dupla ligação tivesse entre os carbonos. Como é entre carbono e oxigênio, não muda, tá? Então, continua AN. E aqui, todo mundo que é aldeído, ele ganha al no final, tá bom? Então, aqui é o metanal. Então, o etanal, que seriam como se tivesse dois carbonos aqui, é um composto usado na matéria-prima de pesticida. Também é usado também como alguns medicamentos, né? Ele é conhecido como aldeído acético. Ele é usado na fabricação de espelhos, sabe? A parte que reflectiva, né? Então a gente tem o vidro, certo? O vidro temperado normalmente, e eles passam essa substância que é o aldeído sintético, que é o etanal, e ele faz essa questão, ele é um sal de prata, né? Então ele faz essa parte de refletir. Então é ele que dá a reflexão da imagem, tá bom? Outra coisa muito importante que a gente conhece também, né? Não sei se vocês já foram visitar alguma universidade ou já viram alguma coisa assim. Ele também, o metanal, essa moléculazinha aqui de cima, ele é a molécula daquela substância que conserva os corpos, né? O formol, sabe? Que a gente vai lá no laboratório de anatomia. Não sei se vocês já foram, ele tem um cheiro forte, bem característico. E é isso que faz com que os corpos não decompõem, né? E também, por muito tempo, foi usado em cosmético, né? Quem aqui já não fez uma progressiva com formol, né? Então pensa, gente, era o mesmo produto que estava lá conservando o corpo de uma pessoa morta por anos que a gente passava no cabelo. Pensa só a situação que a gente se colocou, né? Esse formol, na verdade, o formaldeído, né? Que é uma dessas moléculas, ele é usado para conservante. Então, se você pegar um shampoo, um condicionador ou um produto de limpeza, às vezes você vai encontrar esse nome de formaldeído. Ele é usado para conservar, ou seja, para não vir micro-organismos naquela substância. E aí eles pensaram, vamos conservar também o cabelo, ver se dá certo. Por quê? Por que o cabelo é enrolado, por que o cabelo é liso, né? A gente tem um componente no nosso fio que é chamado pontes de sulfeto. É a forma como os sulfetos se ligam que vai dar a característica desse fio, se ele vai ser liso, se ele vai ser enrolado, ondulado, crespo, enfim. E aí, descobriu-se que, com o calor, a gente conseguia quebrar essa ponte de sulfeto, porém era uma quebra momentânea. Então, por exemplo, né, fiz a chapinha lá no cabelo, meu cabelo enrolado, crespo. A hora que eu faço a chapinha, eu quebro essa ponte de sulfeto e aí o fio fica liso. Porém, a hora que molha, essa ponte volta a formar a cadeia dela e o cabelo volta a ser o que era. Então, eles perceberam que quando colocava-se o formol, essa quebra era mais prolongada, então demorava-se mais tempo para que a ponte de sulfeto voltasse a ser o que era. Então, vamos passar formol no cabelo. E aí virou aquela febre que todo mundo já ouviu falar, né? Enfim, só que ao longo do tempo começou a perceber que esse formol absorvido pelo corpo podia dar muitas reações. Muitas mulheres, né, normalmente a maior parte quem fazia na época eram mulheres, ficaram carecas,
tiveram, e assim, não é que ficou careca, caiu o cabelo, mas depois de anos cresceu. Não, no local que teve contato com couro cabeludo, fez buracos e nunca mais voltou a nascer cabelo, tá? A pessoa ficou careca para sempre. Além disso, ele pode cair na corrente sanguínea também. Tem questões envolvendo câncer que já foram relatadas. Enfim, várias doenças que foram ruins. E aí foi proibido o uso de formol. Na verdade, formol era vendido, gente, pra vocês terem ideia, na farmácia. Você comprava um frasquinho de 100 ml de formol. Tinha gente que pegava esse formol, misturava com qualquer creme que tinha em casa e passava no cabelo. Então, hoje, né, é proibida a venda do formol. É liberado que alguns produtos possam, ainda existem, né, produtos progressivos que têm formol, mas o máximo que pode ter no produto é 5%, tá, na composição inteira. Eu sei que tem marcas, vira e mexe, tem apreensões de marcas que acabam colocando no rótulo que tem 5%, a hora que vai fazer o teste tem 20%, 25%, e a marca, né, a empresa é autuada, o produto é retirado do mercado, já ouvi vários casos assim. Mas o ideal, né, hoje a gente já se sabe que existem outras formas de fazer esse alisamento que não com formol. Lembra lá quando eu falei com vocês sobre ácidos? Nosso pH do cabelo é um pH bem ácido, normalmente entre 3,5 e 4,5. Hoje em dia tem muitos produtos, principalmente aquelas selantes, botox, que eles usam blends de ácidos. E aí eles acidificam o fio. E com essa acidificação do fio, acabam quebrando a ponte de sulfeto. E com isso não tem agressão ao organismo, porque não são ácidos que corroem nem nada, são ácidos dentro do pH do fio, então não vai fazer mal para o organismo nenhum. E ao mesmo tempo também não faz mal para o cabelo, porque mantém o pH que o cabelo necessita, né? Então é uma evolução. Existe ainda a progressiva de formol, tem gente que ainda tem essa ideia de que só alisa se tiver formol, mas a gente já sabe que, graças a Deus, a tecnologia evoluiu, né? E tecnologia a gente também vê dentro de cosméticos, né? E tudo mais. E a gente não precisa mais do formol para o fio, tá bom, gente? Uma outra coisa também é que quando você, principalmente as bebidas que são, que tem fermentação, né? Igual vinho, ele libera o ácido acético, que é o etanol. E ele é um dos grandes responsáveis da ressaca, ou seja, aquele mal que a gente passa depois da bebida, né? Aquela sede absurda, dor de cabeça absurda. Por quê? Porque essa enzima que se chama desidrogenase, ela é sintetizada e metabolizada dentro do fígado. E aí por isso que dá aquela sensação horrível no outro dia. Os melhores vinhos, por que os vinhos mais caros não dão essa ressaca? Porque eles são feito o processo várias vezes, né? De destilação, eles são feitos várias vezes o processo, e eles conseguem tirar essa substância e aí a pessoa não fica tão mal no outro dia. Então, o vinho mais barato, o processo é feito só uma vez para ficar barato o processo, né? E o vinho. E aí você passa no outro dia perguntando, meu Deus do céu, por que eu tomei aquilo ontem, né? Mas é a vida, né? Aqui eu tenho 3 exemplos para vocês entenderem, né? Ali é o primeiro de cima, então met, mais o an, porque é ligação simples, mais o al, então metanal. Professora, por que aqui não tem número? Lembra que eu falei que quando é no carbono 1 a gente não precisa numerar? Esse tipo de molécula, ela só vai acontecer no carbono 1, porque ela só vai acontecer na ponta, ou aqui ou ali, ou essa ponta daqui, tanto faz, né? Se for nessa ponta ou nessa, ela vai ser o carbono 1. Então não precisa colocar número, tá bom? Quando for aldeído. Aí aqui, ó, met e et, 2 carbonos, certo? Entre esses dois só tem ligações simples, então an. E aqui tem o al, então etanal. Aqui, met et prop, somente ligações simples, an. E aqui no carbono 1, ele tem o al, certo? Então, propanal. Tudo bem? Deu para entender? Então, como que eu vejo se eu tenho um grupo funcional do aldeído? Eu tenho um carbono na ponta com uma dupla O e o hidrogênio na outra ponta, tá bom? É assim que a gente caracteriza. Lembra lá que eu falei na outra aula que o álcool ele precisa de 2 ligações? Aqui, ó. Então ele tem que ter ou uma dupla O, ou ele vai ter o Hzinho e aí vai ser o álcool, tá? Se não tivesse a dupla O, fosse uma ligação só e tivesse um H aqui, a gente estaria falando do álcool. Então tem que ficar de olho porque a gente pode se confundir, tá bom?
Um outro grupo que a gente vai falar um pouquinho também são as cetonas, tá? Então, não é acetona, como eu havia dito, é um grupo funcional das cetonas. Esse grupo, ele é chamado de função cetona, né? Ele apresenta o grupamento carbonila também, igual a gente falou, só que no meio da cadeia. Então, não vão ser nas pontas. A cetona sempre vai ser encontrada nos carbonos do meio da cadeia, tá? Então, não vai ser nas pontinhas, sempre no meio. Aqui a gente já tem que colocar número, porque sempre vai ter número, tá bom? Então, aqui eles dão uma diferenciada, né? Eles falam cadeias pequenas, com até 10 átomos, levam as cetonas no estado líquido, menos densa que a água, de cheiro agradável e, em geral, são parcialmente solúveis, exceção para a propanona, que é totalmente solúvel. Cadeias com mais de 10 carbonos levam cetonas sólidas e insolúveis em água. Então, aqui a gente, para que é usado, né? Onde que a gente usa? Também são alguns óleos essenciais de flores e frutos, muitos perfumes, né? A maior parte da produção de perfume é utilizado esse composto cetônico. Então, para a gente ficar cheirosinho lá, a gente precisa do grupo cetona, tá? Então, eles também se encontra na extração de gorduras de semente, como girassol e amendoim. As cetonas, né? Lembra da acetona que a gente usa para tirar o esmalte? Na verdade, a gente não encontra mais acetona no mercado, né? Quando a gente compra um produto para tirar o esmalte, a gente vai ler e vai ter escrito removedor de esmalte. Por quê? Porque antigamente, que você conseguia comprar acetona na farmácia ou, sei lá, no mercado, a acetona, ela também era utilizada para extrair cocaína das folhas da coca, sabe? A planta coca. Então, a folha da coca é da onde se retira a cocaína, né? Então, começou-se a utilizar muito para isso. E aí, a Polícia Federal proibiu, né, que existissem acetonas no mercado para venda. Então, hoje a gente usa o removedor de esmalte, que é uma mistura de acetona e álcool, tá? Então, tem 50% de acetona, 50% de álcool. Agride menos a unha também, porque a acetona pura ela era muito forte e isso faz até tirar um pouco da camada de proteção da parte da unha. Só que também era assim, encostou o esmalte saía, você não precisava esfregar nada, só de relar já tchau, já não tinha mais esmalte. Mas, por causa desse uso, né, para refino de droga, ela foi proibida a venda. Então, você não consegue mais encontrar acetona, só removedor de esmalte, tá bom? E aqui eu coloquei 2 exemplos para vocês. Na verdade, aqui, ó, MET, ET, PROP, certo? Somente ligações simples aqui na cadeia principal, AN. E no carbono 2, eu tenho a minha ONA, tá? Então, quando for cetona, ganha ONA no final. Então, aqui ficou propano 2 ONA. Não, aqui, na verdade, não tem O, né? Propan 2 ONA, ok? Aí, aqui eu tenho MET, ET, PROP, BUT. Somente ligações simples, AN. No carbono 2 eu tenho a ONA, então butan 2 ONA. Tudo bem? Então, lembrando a diferença entre o aldeído e a cetona. O aldeído eu vou ter dupla O, mas vai ser sempre na ponta. E cetona eu vou ter dupla O, mas será sempre no meio da cadeia, nunca na ponta. Então, essa é a diferenciação. Por isso que eu vou colocar junto em anexo na atividade de hoje uma tabelinha de orgânica que mostra um pouquinho a diferença entre cada grupo funcional, porque senão a gente acaba se confundindo. Como eu já havia falado, eu não obrigo ninguém a decorar nada, a gente aprende usando, tá? Eu vou enviar junto aqui no anexo alguns exercícios. Esses exercícios a gente vai utilizar os 4 grupos funcionais que a gente já aprendeu, tá bom? Então, vai ter dos 4 grupos, vai ter hidrocarbonetos, vai ter álcool, cetonas e aldeídos, porque assim, para a gente nunca esquecer o que já foi, né? Porque no vestibular pode cair qualquer grupo. Então, a gente vai somando e a gente vai fazendo junto, tudo bem? Lembrando que quarta-feira, das 11 ao meio-dia, a gente tem o nosso meeting. Então, quem tem dúvida, quem não está conseguindo fazer o exercício, não está entendendo como que dá o nome, é só entrar no caminhozinho lá do meeting, que eu faço junto com vocês o exercício. Quem já participou sabe que é legal, que dá para tirar bastante dúvida, e aí a gente faz junto o exercício. E aí não fica com nenhuma dúvida para ficar tudo certinho. Tá bom, pessoal? Certinho? Obrigado pela aula. Tchau!